Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do mundo da geografia. Eu sou o professor Gesiel Berg. Eu estou aqui para falar sobre regionalização. Bom, regionalização, como alguns já sabem, ouviram em outros vídeos sobre os conceitos básicos fundamentais da geografia, regionalização é a divisão do espaço por áreas ou zonas, né? Por áreas que possuem uma característica em comum, por uma área, por uma porção de determinada superfície terrestre. Então eu divido o espaço geográfico por essas áreas, por porções que possuem características em comum, por aspectos humanos e naturais. Aspectos naturais como clima, relevo, vegetação, e aspectos humanos, social, econômico, demográfico, uma série de infinidades nos aspectos humanos, tá? Beleza? Então nós criamos a regionalização. A regionalização, ela ocorre praticamente em toda a parte do planeta e nós dividimos e classificamos o espaço em áreas e assim fazemos constantemente. Não vai ser diferente com o território brasileiro. Nós vimos até aqui a formação territorial do Brasil, a constituição, a dimensão desse território, né, e como ocorreu tudo isso na perspectiva do ciclo de atividades econômicas que ocorreram desde o século XVI. Né? Nós vimos que aqui teve exploração da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar. Antes disso, nós tivemos a extração do pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, posteriormente as drogas do sertão, que eram as plantas medicinais, os tratamentos fitoterápicos, por fim, e já no século XVII, a mineração, a exploração do ouro. Mais tarde nós tivemos o cultivo do café e também tivemos até um auge, um momento bom da borracha, que era o látex extraído das seringueiras. E entramos no século XX, tendo o início da industrialização tardia, ou seja, ela demorou para acontecer no nosso país, por isso que é industrialização tardia, até chegar os dias de hoje, com uma economia forte. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, que tem uma parte do país industrializado, e a grande parte ainda da economia do nosso país depende das agroexportações, ou seja, produtos agrícolas. Nós exportamos a soja, nós exportamos carne bovina, exportamos laranja, suco da laranja, são produtos primários, tá? E aí nós vimos toda a formação do nosso território e como ele é a quinta maior extensão territorial do mundo, e vamos até também a falar das populações daqui para frente, mas aí nós vamos dar mais tempo para vocês. Voltando aqui agora sobre regionalização. Então, há um tipo comum e clássico que é criado a regionalização do território brasileiro, que é a regionalização das macro-regiões oficiais do IBGE. As macro-regiões oficiais do IBGE, que são formados 5 regiões. E quais são elas? Você saberia me dizer quais são as 5 regiões do Brasil? Você sabe responder em qual região você reside? Qual é a região que você mora? Então vamos lá. Eu estou me rebolando aqui porque é tudo muito apertado. Dando um tempo aí para você. Pensando. Bom, nós temos a região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região centro-oeste e a região sul. Vamos ver aqui no nosso livro
esse tipo de regionalização. Então, a primeira regionalização, que é a regionalização oficial, né? Que é a regionalização também conhecida como macro-regiões, as chamadas macro-regiões do IBGE. Região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e região Sul. A maior região do Brasil, região Norte, depois da Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, por fim, a região Sul. Esse tipo de regionalização vai respeitar as fronteiras, né? Vai respeitar as fronteiras do Estado. Diferente já desse tipo de regionalização, que é chamada de regionalização geoeconômica ou macro-regiões geoeconômicas, que é uma regionalização que divide o país em apenas 3 áreas: a região da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Percebam que no Centro-Sul nós temos estados que seriam, pelas regiões do IBGE, da região Sul. No Centro-Sul nós temos estados da região Centro-Oeste. No Centro-Sul nós temos estados até da região Nordeste do Brasil. Acredite, e ainda mais, no Centro-Sul nós temos estados que está até na região Norte do Brasil. O Centro-Sul seria o quê? Por que abrange tantas coisas no Centro-Sul? É porque o Centro-Sul é onde ocorre uma maior dinâmica econômica. É onde está o centro, o nervo central da economia do nosso país, relacionando tanto a agropecuária com a indústria. Então, essa região roxa que você está vendo aqui, que vai até o Nordeste e Norte do Brasil, é onde estão as principais frentes agrícolas. É ali também onde está a extração mineral de ferro, ouro, minérios importantes, preciosos para a nossa economia. Tranquilo? E aí nós temos, do outro lado, uma regionalização criada por Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro. Milton Santos, ele cria esse tipo de regionalização para destacar que há uma região concentrada. Então nós temos a região amazônica, a região Nordeste, Centro-Oeste e a região concentrada. Ele faz a fusão da região Sul com a região Sudeste. Por que concentrada? Porque Milton Santos vai dizer que essa região, historicamente, concentra os melhores serviços, concentra as instituições de ensino, concentra capital, fonte de dinheiro, concentra as principais indústrias, as principais empresas do país estão na região sul e sudeste do Brasil. Por isso, região concentrada. E Milton Santos ele vai trabalhar essa região concentrada segundo o conceito que nós chamamos de meio técnico científico informacional. Um palavrão, né? Meio técnico científico informacional, que diz que as regiões elas estão diferenciadas, há uma desigualdade no espaço geográfico brasileiro, pois nesse espaço geográfico brasileiro há regiões que concentram mais meios técnicos, concentram mais tecnologias. Esse espaço concentra o meio científico, mais instituições de ensino, universidades, escolas. A acessibilidade a essas instituições de ensino é maior na região concentrada. E também informacional. Professor, informação, todo mundo está disponível. Desde que tenha internet, desde que você tenha dados, desde que você tenha acesso à banda larga, a cabos de fibra ótica. Você acha que é todo o Brasil que tem a internet na velocidade que você tem? Meu amigo, não é não. Então, no Brasil ainda nós temos muitas regiões que não têm a mesma facilidade de conexão à internet. E quando falo de informação,
Basicamente, hoje a maior parte da nossa informação é buscada aqui, né, pessoal? Ó, é buscada aqui na internet. Aí eu venho e faço as minhas pesquisas, colocando regionalização do Brasil, do meio técnico, científico e informacional, e aí busco para vocês uma imagem muito melhor que do livro e coloco aqui, né? Coloca aqui. E aqui nós temos a região concentrada. A questão da região concentrada, lembra-se que ela também respeita as fronteiras dos estados. Qual a razão de respeitar as fronteiras dos estados? Respeitar as fronteiras dos estados facilita o levantamento de dados estatísticos para fornecer posteriormente aos governos da esfera municipal e estadual para administrar melhor os seus recursos, até mesmo o governo federal quando vai distribuir esses recursos, aonde precisa-se mais. Daí então a importância de dividir o território, as regiões respeitando os territórios. Já as regiões geoeconômicas não respeitam as fronteiras dos estados, pois entende-se que a economia é fluida, ela ultrapassa os limites dos estados. Então, há regiões, por exemplo, mais pobres, há regiões mais ricas dentro de um mesmo estado. É o caso de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais é a parte mais pobre do estado. O sul de Minas Gerais é mais rico. Então, Minas Gerais, se você pegar a regionalização geoeconômica, você vai perceber que a regionalização, ali no caso de Minas Gerais, a parte norte tem mais a ver com o Nordeste que com a região Sudeste. Por isso, na regionalização geoeconômica, Minas Gerais pertence ao Nordeste, o norte de Minas. E o centro e o sul de Minas pertence ao Centro-Sul. E aí você vê os estados com essas diferenças devido às desigualdades que há dentro do próprio estado. O IBGE, então, vai respeitar as fronteiras apenas para administrar melhor os recursos, quando tratamos de um estado e seus municípios. Pessoal, eu acho que eu falei tudo em relação à regionalização. Nas dúvidas, mandem pergunta para estarem respondendo melhor para vocês. Eu espero estar sendo sucinto, porque eu falo muito. Então, fiquem aí, um forte abraço para vocês e bons estudos.